Gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo a toda a amada igreja. E hoje, através da revelação do Pai, Ele me falou bem audivelmente ao meu coração, 1 Pedro, e eis que estou aqui na primeira carta de Pedro. E de acordo com o que diz esta carta, que estávamos desgarrados como ovelhas. Lá em 1 Pedro 2,25 diz isso, que Pedro nos apresenta Cristo como um pastor e bispo da nossa alma, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Em 1 Pedro, ainda nos aconselha a santificarmos a Cristo, santifiquem a Cristo como Senhor do seu coração, tá? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Em 1 Pedro 3,22, Pedro nos revela onde Cristo se encontra após a sua ressurreição, dizendo que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Em 1 Pedro 5,4, Pedro ainda nos revela o que acontecerá quando Cristo, nosso Supremo Pastor, vier, dizendo: e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. O Espírito Santo em 1 Pedro. O Espírito Santo também é citado como um dos assuntos principais dos escritos do apóstolo Pedro em 1 Pedro 1:2, 4:14 e em 1 Pedro 1:2, o apóstolo escreve que nós fomos eleitos por Deus em santificação do Espírito. Em 1 Pedro 3:18, Pedro também escreve que Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 4:14. Pedro ainda escreve que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. E vejamos o que diz a Sagrada Escritura no livro de 1 Pedro. Diz assim, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé de vocês, que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em quê, gente? Em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória.
obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelada que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo, vamos ver aqui, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos desejam contemplar. Depois disso, nós vemos que este primeiro tópico do primeiro capítulo falou muito conosco, sem que a gente nem precise ficar ministrando mais em cima daquilo que já está escrito, porque esta palavra é uma palavra de ordem, é uma palavra de ensino, ela por si só fala de si mesma, e aqui continua agora falando sobre a santidade na vida. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 em diante, diz o seguinte, a palavra do Senhor: por isso, preparando o seu entendimento, sejam o quê? Sóbrios, né? Não estejamos embriagados por nada, nem por bebidas, nem por atitudes, nem pelos pecados da carne, não é? E espere inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Lembra que, eu não sei se eu cheguei a postar o vídeo que eu gravei ontem, mas falava muito sobre desobediência e obediência, e aqui o Senhor nos exorta a continuarmos em obediência. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Qual é o seu difícil? Qual é o seu anteriormente aqui? Em que idade você está hoje que você ainda esteja vivendo em paixões desenfreadas neste mundo pela carne? Verifica o seu próprio pensamento, faça um exame da sua própria atitude e consciência. Quando ainda estavam na ignorância, o próprio Criador ele chama, através da mensagem revelada a Pedro, de ignorância quando estamos vivendo sobre paixões que tínhamos anteriormente e que até muitas pessoas continuam vivendo essas paixões depois de que já era para ela estar avançada na obra e na presença de Deus, né? Mas elas ainda permanecem na ignorância, tá? Pelo contrário, assim como é santidade o Senhor quer, aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, então, entretanto, vivam em temor durante o tempo da peregrinação, o tempo que estamos aqui, o tempo pelo qual já aprendemos que o caminho que devemos ir de vocês na terra. Significa na terra por quê? Porque é o período de anos de vida que nós temos. A partir do nosso chamado, aí nós temos um outro relógio cronológico. Isso é invisível, mas bem presente e visível no dia a dia, dentro para fora, sabendo que não há outro mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil. Olha só, o Senhor fala que a nossa vida era inútil, que seus pais lhe legaram, deixando para nós, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus,
o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amém, intensamente uns aos outros de coração puro. Sede puro naquilo em que fostes chamado a realizar, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque a palavra de Deus ela é viva e ela será até os últimos dias, não importa as transliterações, não importam quantas vezes elas foram traduzidas, o que importa é que a essência daquilo que o Senhor quis nos deixar para que possamos para que possamos seguir e nos guiar através da essência da palavra de Deus, permanece e permanecerá até o seu retorno. Por quê? Porque toda a humanidade é como a erva do campo e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra e é o evangelho que é anunciado a vocês. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês e é até aqui. Amém. Amados, deixe eu orar por nós todos neste momento, por mim, por vocês, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, porque o Senhor colocou o 1 Pedro, tá? Eu poderia me estender aqui falando horas ou até falando somente de um versículo, porque às vezes o Senhor faz assim mesmo. Ele fala conosco através de apenas um versículo ou mais. Então, eu quero consagrar a minha vida e a sua no nome de Jesus, para que a obra dele em nós se cumpra e que ele permaneça conosco onde quer que estejamos neste momento, atravessando por qualquer que seja a influência ou desanimadora deste mundo, né? Sobre influência de pecado, sobre influência maligna, sobre influência de tristeza, de decepção, de doença, sabe? De desânimo, que todo esse mal saia de nossas vidas, saia das nossas famílias, saiam dos nossos filhos, saia dos nossos esposos e maridos e namorados e noivos, enfim, o que quer que você esteja se relacionando, que seja tudo para a honra e glória do santo nome do Senhor, porque aquilo que vem do Senhor, Ele nos acalma, aquilo que vem do Senhor, Ele nos dá esperança, aquilo que vem do Senhor nos faz ter paz desde quando acordamos até a hora em que vamos dormir, quando saímos aí e temos que resolver algo, temos paz porque sabemos do caráter e do respeito que aquela pessoa tem por nós. Então não temos do que temer, não vai ser a beleza, não vai ser outras coisas que pode nos chamar mais atenção, ou uma perspicácia, ou uma pessoa inteligente, que muitas vezes isso também é requisito para nós, né? Não adianta somente beleza, irmãos. Não, irmãs, no caso, não adianta somente aparência. Nós temos que cuidar sim da nossa aparência, mas sobretudo temos que cuidar do nosso coração, de termos sabedoria e direção do Senhor para podermos escolher e permanecer satisfeitos com aquilo que nós escolhemos através da direção do Senhor, porque com certeza o que Deus tem para nós é melhor do que aquilo que nós podemos contemplar, que nós podemos enxergar. Nossa visão e a nossa mente, ela está limitada ao poderio do Senhor. Então, invoquemos o nome do Senhor e sejamos salvos, e sejamos libertos, e sejamos renovados, e sejamos livres de todo o mal, de toda a maldade, de toda a opressão maligna. O Senhor, nesta noite, Ele quer remover a pedra que nos impede de avançar um nível mais alto espiritualmente.
Que o poder do Espírito Santo esteja sobre todas nós, com as suas consolações. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre, nos dê sabedoria. Mulher sábia, quem a encontrará? Ela vale mais do que tesouros e todos escondidos. A mulher sábia, ela edifica aquilo que está ao seu redor, e quando ela não souber, ela vai até a presença do Criador e pede socorro e pede ajuda. Oremos, irmãs, umas pelas outras. Nós precisamos nos fortalecer, porque não é fácil relacionar com pessoas, nós já sabemos, nos custa muito às vezes. Pessoas são difíceis, muitas delas são intratáveis, mas eis aqui o campo, muitos são chamados, poucos são os ceifeiros para a obra de Deus. Que possamos nos posicionar diante do Criador, em nome do santo nome que é Jesus Cristo, e que todos digam amém, glória a Deus. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, nos guarde agora e sempre. Amém.